1 Samuel, capítulo 30. E 2 dias depois, Davi e seus homens chegaram a Ziplag, a sua cidade. Enquanto ele havia estado fora, os amalequitas haviam invadido o sul da terra de Judá e atacado Ziplag. Eles queimaram a cidade e prenderam todas as mulheres. Não mataram ninguém, e foram embora e levaram todos como prisioneiros. Quando Davi e os seus homens chegaram, eles viram que a sua cidade tinha sido queimada, e as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados embora. Então Davi e os seus homens começaram a chorar, e choraram, que até ficaram sem forças. As 2 mulheres de Davi, Ainoa e Abigail, também haviam sido levadas. Davi então ficou numa situação muito difícil, pois os seus homens estavam tão amargurados por ficarem sem os seus filhos que falavam até em matá-lo a pedradas. Mas o Senhor, o seu Deus, lhe deu coragem, e ele disse ao sacerdote Abiatar, o filho de Amileque: traga aqui o manto sacerdotal, para que possamos consultar a Deus, o Senhor. E então Abiatar trouxe o manto. Então Davi perguntou a Deus, o Senhor: eu devo ir atrás desses invasores? Conseguirei pegá-los? Então Deus, o Senhor, lhe respondeu: sim, vá atrás deles, pois você os pegará e libertará todos os seus prisioneiros. Então Davi e os seus 600 homens saíram. Quando chegaram ao ribeirão de Besor, alguns deles ficaram ali. Davi continuou o seu caminho com 400 homens, pois os outros 200 estavam cansados demais para atravessar o ribeirão, e por isso eles ficaram para trás. Os homens de Davi acharam no campo um rapaz egípcio e o levaram para Davi, e deram ao rapaz comida e água, figos secos e 2 cachos de passas. Ele havia ficado 3 dias e 3 noites sem comer e nem beber, mas depois de comer, as suas forças voltaram. Então Davi lhe perguntou: quem é o seu dono, rapaz? De onde você vem? Então ele lhe respondeu: eu sou egípcio e escravo de um amalequita, e o meu dono me deixou aqui há 3 dias atrás, porque eu fiquei doente. Nós invadimos as terras dos Queretitas, na região sul de Judá, no território do grupo das famílias de Caleb, e nós queimamos toda a cidade de Ziplag. Então Davi lhe perguntou: você pode me levar até onde os amalequitas estão? Ele respondeu: sim, mas se o Senhor me prometer, em nome de Deus, o Senhor, que não irá me matar e nem me entregar de volta ao meu dono. Então ele levou Davi, e os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo e bebendo e festejando, por causa da grande quantidade de coisas que eles haviam tomado nas terras dos filisteus e nas terras de Judá. No dia seguinte, Davi os atacou e lutou com eles até o anoitecer, e nenhum deles escapou, a não ser 400 rapazes, que montaram em seus camelos e fugiram. Davi salvou todos aqueles que haviam sido levados como prisioneiros, inclusive as suas 2 mulheres, e trouxe de volta tudo aquilo que os amalequitas haviam tomado. E não ficou faltando nada. Davi levou de volta todos os filhos e filhas de seus homens, e todas as coisas, tanto grandes quanto pequenas, que os amalequitas haviam tomado. Levou também todas as ovelhas e todo o gado. Então os homens de Davi levaram a ele alguns animais e disseram-lhe: esses animais são seus, Davi. Então Davi voltou para o lugar onde estavam os 200 homens que não havia ido com ele e tinham ficado ali, no ribeirão de Besor, por estarem muito cansados. Então eles saíram ao encontro de Davi e seus homens. Então Davi chegou perto deles e os cumprimentou. Mas alguns homens ordinários e de mau caráter,
que tinham ido com Davi disseram: eles não foram conosco, por isso não lhes daremos nada do que trouxemos. Eles podem pegar as suas mulheres e os seus filhos e irem embora. Mas Davi respondeu: meus irmãos, vocês não podem fazer isso. Com o que o Senhor Deus nos deu, Ele nos salvou e nos deu a vitória sobre esses inimigos. Ninguém pode concordar com o que vocês estão dizendo, e tudo deve ser repartido em partes iguais. Quem ficou atrás com as bagagens deve receber o mesmo que aquele que lutou na batalha. Davi fez esta ordem, uma lei, e até hoje elas são seguidas em Israel. E quando Davi voltou para Ziplag, pegou parte do que ele havia tomado dos inimigos e mandou para os seus amigos, os líderes de Judá, com a seguinte mensagem: este é um presente para vocês tirado das coisas que tomamos, dos inimigos de Deus, o Senhor. Davi mandou presentes aos líderes das seguintes cidades: Betel, Ramá, que fica ao sul de Judá, Jatir, Aroer, Sifmote, Estemoa, Racal, Orma, Borazan, Atasse, Hebron, e também para as cidades das tribos dos Jeramimitas e dos Quênios, todos os lugares onde Davi e os seus homens haviam estado.